Fala pessoal, boa tarde a todos, bom almoço, né? Mais um Suno Meio-Dia aqui com a gente. Como sempre, estou aqui com meus amigos economistas da Suno, Gustavo Sung, Rafael Pérez. Bom dia, Gustavo. Fala Rafa, fala Vini, fala investidores que estão aí no horário do almoço, esquentando sua marmita. Não esqueça de fazer imposto de renda, vou fazer uma essa semana, já para começar, já avisando o pessoal. Essa semana tem bastante coisa aí que a gente tem que ficar ligado, a gente pode conversar, mas aí a gente vem conversar daqui a pouquinho. Boa. Boa, fala Vini, fala Sung, fala investidor, espero que estejam todos muito bem aí, né, almoçando. Vamos lá, né, vamos para mais uma semana. Acho que semana passada a gente teve alguns dados aí bem importantes e o Vini tem uma novidade legal, né, uns dados importantes também para apresentar. Boa. Acho que a gente pode começar com as atualizações aí da semana, né? Acho que semana passada foi bem focada em inflação. Na verdade, vamos passar o boletim Focus, né? Que saiu hoje mais cedo. Então, Rafa, se quiser começar comentando aí o boletim Focus, depois a gente entra em inflação, falar como é que foi o IPCA, que está caindo, né? Milagrosamente, aí a gente vai explicar o porquê. E depois tem uma apresentação bem legal aqui da Ambima, né? Que ela divulga todo mês, que fala sobre fundos, né? Então é sempre bom acompanhar a indústria de fundos também para a gente ver não só pessoas físicas, né, mas nessa indústria, muitos institucionais, né, investidores maiores, acabam fazendo movimentações interessantes. Então, depois a gente apresenta aqui também para vocês e até relaciona aqui com o título de sumiço aí de 120 bilhões, tá? Então, vamos começar aí pelo Focus. Fica à vontade, Rafa e Sung. Boa. Acho que começando o comentário, acho que dando um apanhado geral, acho que a gente tem mais notícias positivas do que negativas, assim, quando a gente olha aí pro Boletim Focus. Então, se a gente olhar aí, basicamente, começando por IPCA, a gente teve um ajuste muito marginal aí da semana passada para essa, né? Então aí tá rodando aí o patamar de 6% para esse ano, estava de 6,02 para 0,03, então foi uma mudança muito pequena. Pro ano que vem, aí acho que já começam as notícias melhores. Então, pro ano que vem, também foi um ajuste marginal para baixo, mas já mostra que o IPCA, que ele vinha, né, várias semanas consecutivas aumentando, ele já meio que estabilizou aí nesse patamar 4,15, né, agora, né, é a segunda queda consecutiva. Se a gente olhar aí nos últimos 5 dias úteis, ele está em 4,12, né, ali do lado. Então já mostra que é uma boa notícia para o ano que vem, principalmente para o Banco Central. Ele já nota que o IPCA estabilizou. E quando a gente olha para horizontes mais longos, 25 e 26, a gente está em 4%, né? Então é uma notícia boa, também, de novo, mostrando que a inflação ela já se estabilizou em certos patamares, né? Então o Banco Central, ele já, se ele vinha comentando aí nas últimas datas que ele via com preocupação essa desancoragem da inflação em prazos mais longos, o Boletim Focus já mostra que a gente já tem uma notícia mais interessante, né? Mais relevante de que isso estabilizou um pouco, pelo menos já são 7, 8 semanas aí nesse patamar. Então acho que isso é uma notícia boa. Quem sabe aí vamos ver se o Banco Central já começa a olhar com outros olhos essa questão e trazer isso nas suas atas. Posso fazer um comentário antes de você passar para a próxima, Claro, Rafa? claro. Em relação a períodos mais longos, interessante mesmo que você bem trouxe, só vou ressaltar acho que 2 pontos. Primeiro, elas estão infelizmente acima da meta. Acho que até o diretor, me fugiu algo Guilherme. É um diretor do Banco Central, um cara bastante bom assim tecnicamente. Era professor, se não me engano, do INSPER ou de uma outra faculdade de economia, me fugiu aqui, mas ele até comentou a gente vê, infelizmente, que eles estão acima da meta. Então, a gente vem tratando que é bastante positivo, ele está estável, mas está um pouquinho acima da meta, mas o pior dos casos é se ele estiver subindo. Isso é ser bem ruim se as expectativas aí estivessem subindo. Esse é o meu primeiro comentário. O segundo é que o ideal, que seria aí que a gente espera que aconteça mais para frente, principalmente no segundo semestre, é que as expectativas comecem a retornar para a meta. Para isso acontecer, vai depender muito do que a gente olhar no cenário político em relação ao arcabouço fiscal, que deve ser apresentado essa semana, o relatório, né, e ser votado em breve. Eu acho que isso pode dar novos suspiros, a depender de como se der o texto final. E a reforma tributária, que também deve ser discutida, mas também ressalto aí as discussões das metas de inflação. Ou seja, por que está estável em 4, não sobe, não cai? Porque há ainda muitas incertezas, tanto positivas quanto negativas. Eu vejo uma certa neutralidade.
mas considero, como o Rafa bem trouxe, positivo estar estável e não subindo, que acho que seria um cenário bem pior. Boa, né? Acho que esse ponto é importante, né? A depender de como vier, né, a reunião do Conselho Monetário Nacional, né? A gente pode ser que haja alguma mudança aí na meta, não sei se iria, sei lá, para 26, enfim. Mas acho que é um pouco do que você falou. Ainda existe muita incerteza de qual de fato vai ser a meta para horizontes mais longos. Por isso que talvez ele tenha se mantido mais estável, né, nas últimas 8 semanas. Agora falando rapidamente de PIB, né? Acho que notícia boa em relação ao PIB, que para esse ano já, por mais que seja na margem aí, houve um aumento, né? De 1 para 1,02. Se a gente olhar aí, estava em 0,9 há 4 semanas atrás, então tem havido uma revisão para cima, né, dos dados de PIB, muito por conta aí dos últimos dados de atividade econômica, seja de indústria, de serviços, o IBCBR, né, que é isso aí como uma prévia do PIB, tem surpreendido positivamente, então a gente acredita aí que por mais que esse ano a gente veja uma desaceleração, ela vai ser um pouco mais branda e alguns dados aí tem feito os analistas revisar um pouco para cima, né, os dados de PIB. Para 2024, também um ajuste aí para baixo, mas na margem também, de 1,4 para 1,38, então a gente não vê grandes mudanças, né? Vamos ver como é que vai ser para o ano que vem o crescimento, porque se a gente, por um lado, provavelmente vai ter uma queda da taxa de juros para 2024, por outro lado, a gente também ainda vê ainda com os problemas aí de crescimento, de drivers que puxam o crescimento, mas de toda forma, se a gente olhar para 2025 e 2026, é um crescimento aí um pouco mais próximo de 2%, né, que seria que o mercado tem esperado, apesar de ter diminuído para 25%, né, de toda forma, o crescimento, pelo menos para os próximos anos, pode ser maior do que esse ano. De câmbio, a gente notou aí uma notícia boa, foi para ano que vem, né, esse ano ainda está estável, né, em 5,20, né, hoje o câmbio, inclusive, já estava aí próximo dos 4,90, mas para ano que vem, para esse ano ainda já se espera que seja mais estável, mas para ano que vem houve uma queda de 5,25 para 5,20. Acho que aí a notícia melhor, uma boa, né? Para 25 é a mesma coisa, eles caem de 5,25 para 5,20. É uma notícia aí boa, né? De que o câmbio ele tende a se valorizar um pouco mais no curto e médio prazo aí, a depender de como é que vai vir arcabouço, né? Como é que vai ser a discussão sobre meta de inflação, enfim. Mas é o que a gente nota aí que, na verdade, esse patamar que está atualmente aí próximo de 4,90, a tendência é que haja ainda uma certa desvalorização ao longo do tempo. E por fim, acho que Selic está praticamente estável, né? Esse ponto aí tem sido bastante estável nas últimas semanas, tem havido mudanças muito pontuais, né? Para esse ano, para o próximo e para 25, estão praticamente estáveis há várias semanas, né? Principalmente para 24, né? Para 25 você vê só 14 semanas aí em 9, e por vir 26 ali houve uma queda ali de 0,25, que é um bom sinal, né? Acho que as notícias, no geral, são boas aí, tanto para Selic, né, estável ou caindo, IPCA também para os próximos anos caindo um pouquinho, marginalmente se mantendo estável, câmbio também, e o PIB só, que acho que para esse ano, para o próximo ano, que caiu levemente, mas no geral ainda é um crescimento maior que a gente deve notar para os próximos anos. O que eu acho então, eu ia só trazer uma dúvida aqui, acho que se você quiser, Sung, depois já pode até responder, que é uma curiosidade minha mesmo, assim, a gente viu que o câmbio caiu um pouco em 2024, né, da última semana para cá, 2024 e 2025, né, e ao mesmo tempo a Selic se manteve estável. Teria alguma, tipo, se a gente pegar, utilizar o exemplo de curva de juros, por exemplo, se a gente vê uma Selic muito alta, né, por exemplo, a gente tem hoje um spread ali entre a nossa taxa e a taxa dos Estados Unidos de 8%, vai arredondando. Né, eles estão nos 5%, a gente está nos 13%, então a gente tem um spread aí de 5%, de 8%, desculpa. Se a gente diminui muito a nossa taxa Selic, né, em tese os gringos sairiam do Brasil, né, porque o spread ficou muito pequeno, e isso faria o câmbio aumentar. Ter a relação que eu estou querendo dizer assim, então, se a gente viu um câmbio diminuindo e uma Selic estável, pode ser que, tipo, a gente vai continuar tendo dólar na nossa economia porque a Selic ainda vai continuar em patamares altos, ou, tipo, tem alguma outra explicação que você acha que seria plausível? Eu acho que, assim, como eu sempre trago câmbio, eu até ia comentar o porquê que o Rafa falou de desvalorização aí nos próximos meses, mas respondendo essa pergunta, Vini, que eu acho muito boa, a minha pergunta que eu faço antes na minha cabeça é: se
com uma Selic estável e o câmbio está valorizando, por que isso está acontecendo? Eu sei que o diferencial de juros diminui, só para as pessoas entenderem. Quanto maior o diferencial, mais os ativos brasileiros rendem. Isso ajuda a atrair dólares para o Brasil. Quanto maior a oferta, maior o câmbio para cá. Então, se a gente pensar, bom, nos Estados Unidos também percebe-se que pode haver queda de juros lá. Esse é o meu primeiro ponto que eu penso. Se haver queda de juros lá, o diferencial, vamos dizer, se manteria também, porque os juros devem cair aqui, mas em menor magnitude, então não deve acontecer tanto. Mas, ao meu ver, mesmo com a queda marginal do que com a taxa de juros aqui no Brasil, o câmbio está valorizando da mesma forma, é porque o Banco Central teve segurança de poder baixar juros, diante de todas as incertezas. Se isso acontece, é porque as incertezas diminuíram. E aí a Bolsa fica melhor, isso quer dizer que o ambiente brasileiro de crescimento e inflação está mais controlado. E aí eu acho que, tanto domesticamente falando, isso traz um melhor ambiente para a Bolsa brasileira. Porque provavelmente, com a queda dos juros, antes disso, provavelmente vai ter passado o novo arcabouço fiscal, vai estar se discutindo reforma tributária. Eu acho que vai se criar um ambiente melhor que vai atrair gringo também, apesar de um certo momento esse diferencial de juros, que já é alto, diminuir. Como a queda entre o diferencial vai ser um pouco menor, provavelmente o que compensa é a melhora do cenário brasileiro. Então, as duas coisas estão conectadas, mas não são excludentes. Eu acho que a percepção da economia brasileira melhor, mesmo com os juros elevados, vai ajudar a valorizar o câmbio. Essa é a minha mensagem. Ficou claro? Boa, ficou sim. É isso aí. E o ponto que eu acho que a gente vai ter uma desvalorização nossas projeções aqui é de 5,25 para o final do ano, com uma tendência de alta, principalmente aí a partir de junho, é que em junho a gente vai ter a discussão sobre metas de inflação, que pode gerar alguma volatilidade. A gente vai ter agora a votação da tramitação do arcabouço fiscal, vai ter discussão sobre a reforma tributária. Então, assim, não está tão fácil, assim, há muita coisa para rolar no Congresso. Vamos ver o que vai ser das coisas pela frente. Principalmente em relação em torno da meta, que vai envolver aí a possibilidade de subir, revisar metas de 24 e 25, quanto qual será a meta de 26. Então vai se dar aí uma grande discussão que pode gerar volatilidade no mercado. Boa. Acho que podemos falar um pouco de PCA, então, já relacionando aí com a última semana, que não só do Brasil, né, saiu IPCA, saiu índices de inflação ao redor do mundo, Estados Unidos, acho que a Europa sai essa semana, se eu não me engano, mas saiu semana passada Estados Unidos, Brasil, e acho que teve mais alguém que eu não estou lembrando agora. Então, podemos começar aí, não sei se o Sung quer comentar aí como que foi o resultado aí do IPCA de abril fechado. Vou começar pelo CPI, que é a inflação lá nos Estados Unidos. Estou até aqui com a colinha. Então, eles subiram aí 0,4% em abril. No acumulado aí está em 4,9%. O menor valor é desde maio de 2011. E os núcleos de inflação, que é aquela inflação que a gente consegue ter maior sensibilidade sobre o comportamento dos preços, porque retira alguns itens voláteis, também subiu 0,4%. Só que em relação aos 12 meses, se a gente pegar o acumulado, ele está em 5,6% ante a 5,5% de março. Tá? E aí os núcleos de inflação que são um pouco mais importantes para os bancos centrais, lá nos Estados Unidos está relativamente estável nesse patamar desde aí de fevereiro. Perdão. A inflação cheia ela vem caindo, só que os núcleos estão estáveis. Se você pegar a inflação cheia, o CPI está menor do que os núcleos. Então, que o núcleo, né? Então não é algo positivo. E aí, quando eu olho alguns grupos lá também, eles continuam ainda um pouco elevados. Tem dado sinais de desaceleração, por exemplo, o grupo de alimentos e serviços, mas continuam aí acima de 6,5%. Se eu não me engano, o serviço saiu de 7,1 para 6,8. E moradias, que é o que corroborou para a maior alta aí no mês, continua subindo no acumulado dos 12 meses, de 8,2, se não me engano, para 8,3. E a mensagem é que fica que a batalha lá não está vencida. Há sim sinais de desaceleração da inflação, mas o Banco Central deve continuar com seu tom conservador de reunião a reunião, olha, a gente depende ainda da evolução de alguns indicadores. Há sim um processo de desinflação,
E eu acredito, assim como o Banco Central, diferentemente das expectativas do mercado, é que os juros devem se encerrar o ciclo em breve, pode ser agora, ou eu vejo um pouco mais uma alta, pelo menos ao longo do ano, e deve ficar nesse patamar de 5 por um tempo. Então, o mercado enxerga cortes em setembro, eu acho que é um pouco otimismo, dado um pouco a atitude que eu vejo do Banco Central americano lá nos últimos anos. Tá? Então, a gente vai ver isso um pouco mais para os próximos meses, mas a boa notícia é que o ciclo está mais perto de terminar. E isso também ajuda aí a melhorar a performance da bolsa, isso aumenta um pouquinho o apetite dos investidores, traz certa tranquilidade. Agora, o que está sendo discutido nos Estados Unidos é a negociação para elevação do teto da dívida, que, no fundo, assim, o Banco Central, o governo norte-americano, ele paga lá servidores, faz investimentos, tem que pagar a máquina pública, só que ele vai gastando, emitindo títulos aí para gastar, né? E ele tem um teto, que é todo há um período lá que eles discutem no Congresso, que só o Congresso pode levar a teto. Tem alguns mecanismos que o próprio Executivo, como a 14ª emenda, tem uns mecanismos lá nos Estados Unidos. Mas só para ficar bem fácil para as pessoas entenderem, tem um teto, um limite que o governo norte-americano pode gastar, e de acordo com a Janet Yellen, que é a Secretaria do Tesouro, das Finanças lá, diz que em 1º de junho vamos bater no teto e não vai ter mais dinheiro para gastar. Então aí gerou temores que podia existir uma crise de default, né, de o governo americano não pagar as suas obrigações. E aí o CDS, que é uma medida de risco, o país subiu lá para 170 pontos, eu acho, se não me engano, acho que é até o dobro do mesmo episódio que ocorreu lá em 2011, e aí gerou um tumulto no mercado, mas aí Biden e o representante do Senado da Câmara, me fugiu, dos republicanos, conversaram, e de acordo aí com Biden, as conversas foram positivas, e a princípio há de se ver aí que o Congresso Executivo devem chegar a um acordo e aí elevar o teto da dívida, que tem afastado os temores de uma crise política e econômica. Até a Bolsa Brasileira está performando de forma positiva por causa de um otimismo lá fora que essa crise não deve chegar. Mas, de novo, coisas chatas que acontecem aí que precisam ser discutidas lá. Mas, de toda forma, não vejo qualquer tipo de risco de default aí nos Estados Unidos, ou que uma crise muito forte, eles estão com inflação lá, o rate, não, como chama? A popularidade do Biden não está das melhores. Então, assim, há outros fatores políticos para que o teto seja elevado. E aí os democratas querem que passem mais dinheiro e os republicanos falam, a gente aceita o acordo, só que vamos revisar alguns gastos, tem que ter um pouco, melhorar o orçamento aí para a gente poder seguir com a aprovação desse teto. É muito improvável pensar que isso poderia acontecer, né? Acho que se tratando da maior economia do mundo, né, atualmente, eu acho que é muito improvável de acontecer um default mesmo, mas não é a primeira vez que essa discussão vem à tona, né? Eu lembro que ano passado, acho que teve uma dessa também, e aí, se não me engano, foi em dezembro, ou foi 2021, eu não lembro agora se foi no Trump, eu lembro se foi no Trump. Foi 2021, então. Exato. Teve com o Obama isso também. Dezembro, né? Tem direto isso daí. Vários anos isso já. Então é difícil que não entre em um acordo, né? E aí o teto da dívida vai só aumentando e já é uma dívida impagável, né? Acho que já estamos na casa do trilhão e... Tá no 31,4 trilhões? Estava lendo hoje de manhã. É impagável, né? Não tem como pagar mais essa dívida. É mais a questão de confiança mesmo e entrar nesses acordos para não estourar o teto. Boa. Vamos para Brasil, então? Beleza. Pessoal, só uma recomendação aqui. Tem um artigo no Conteúdos da XP. Tem um artigo muito interessante que ele fala calote dos Estados Unidos, entende o impasse do teto da dívida. Então, eles estatizam a composição da dívida americana. Então, 13% está em títulos que vencem até um ano, 44% estão em 2 e 10, e 13% estão em bonds aí acima de 10 anos. Tem a composição, o que pode acontecer. Bem interessante esse artigo aqui que vocês podem encontrar. Nos Estados Unidos, pessoal, aqui no Brasil a gente teve também divulgação da inflação, que, assim, pessoal, a gente fica animado que a inflação está caindo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? A gente teve uma alta de 0,61 em abril,
nos últimos 12 meses, a gente está em 4,18, abaixo dos 4,65. Se a gente pegar a meta de inflação de 3,25, 1,5 ponto percentual para cima e para baixo, aquela banda, a gente está com 4,75 aí de meta, de teto. A gente está abaixo disso já. Então, uns sinais interessantes. Mas quando a gente olha alguns grupos, eu me fico um pouco ainda preocupado. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, o índice de difusão, que é aquele índice que a gente olha quanto que a inflação está espalhada na economia, ele voltou a subir. Estava em 59%, agora está 66%. Se a gente pegar os preços dos serviços e serviços subjacentes, que é o núcleo do serviço, né, que você retira algumas coisas mais voláteis, na comparação mensal, eles voltaram a acelerar. E quando a gente pega a média sazonal, média móvel, desculpa, dos 3 meses, faz a média dos últimos 3 meses de forma de uma janela rolante, né, que a gente fala, os núcleos e os serviços também voltaram a subir, serviços subjacentes. Então, quando a gente olha alguns parâmetros da inflação, ainda também preocupa, de certa forma, o Banco Central, e aí faz um conservadorismo aí do Banco Central em relação a corte de juros no momento. Vamos olhar a evolução da economia, vamos ver como vai se dar, por exemplo, mercado de trabalho, atividade econômica, concessões de crédito. Ainda, como a gente fala, os tijolos estão sendo montados, mas eles não estão totalmente aí bem solidificados. Então, quando eu olho o IPCA, o cheio é legal, mas alguns grupos me geram um pouquinho de preocupação. E, de novo, vamos olhar os próximos dados, porque será que essa tendência continua? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos olhar como vai ser daqui para frente. Por exemplo, a gasolina provavelmente deve cair aí, a Petrobras informou, isso pode ajudar. Então, vamos olhar para ver se esse dado continua ruim. Ruim, vamos dizer assim, entre aspas, né? Continua um pouco chato, ou ele vai mudar de tendência e vai continuar apresentando melhores. E aí, para finalizar minha parte, que eu estou falando muito, né? Mas a gente vai notar, pessoal, para vocês se prepararem, a inflação ela vai cair até junho, vai ficar em torno de quase 3,65 aqui nas nossas projeções, 3,8. Mas depois, quando ela começa a perder os efeitos de base em relação às deflações que a gente teve no ano passado, quando a gente faz os cálculos e a gente expurga isso, a gente vai notar que a inflação vai continuar subindo, principalmente no segundo semestre. Então agora realmente está em 4,18, né? Que é ótimo, que é legal, que a inflação está dando sinais de aceleração. Mas vamos passar o efeito lá do ano passado, e quando a gente só calcular mais para cá, a gente vai ver que a inflação vai voltar a subir. Mas continuamos aqui com a nossa expectativa de cortes em agosto, tá, pessoal? Acho que isso tudo aqui que eu estou conversando com vocês é sabido pelo Banco Central, não é nada de novidade para eles, mas aí são só argumentos que mostram um certo aí ainda parcimônia e paciência do Banco Central para cortar juros no primeiro semestre, tá? E isso não quer dizer que a inflação já sumiu, né? Então é mais uma questão de calcular os últimos 12 meses ali. E é até engraçado, porque eu lembro que o meu aluguel aqui, por exemplo, do meu apartamento, ele é em maio, o reajuste, né? E com tudo que aconteceu com o IGPM lá em 2021, 2020 e tudo mais, mudou o indexador para o IPCA. Então, em 2021, minha inflação, meu reajuste do ano foi de acho que 12%. Eu peguei o pico do IPCA. E agora, foi o índice de abril agora, deu 4 e pouquinho. Para quem tem o índice aí com data base em junho, vai ser melhor ainda, porque vai pegar os 3 meses de deflação completos. Vai chegar uma inflação aí de 3, até abaixo de 4 já. Então é bom para quem tem reajuste de aluguel aí em junho, julho, até agosto fica bom aí, porque vai ter um reajuste menor, porque os últimos 12 meses contém aí deflações. Mas no geral, se a gente pegar o ano, né, a expectativa ainda fica na casa dos 6, então, pelo que o Sung explicou, né? Boa. Não sei se, Rafa, você tem algum comentário? Senão a gente passa aqui para os fundos. Não, pode passar, acho que o Sung já cobriu praticamente tudo aí, vocês já comentaram. Acho que esse que era o principal ponto, né? Ficar esperto, porque essa inflação ela vai enganar um pouco os investidores. Tá caindo, vai trazer uma certa euforia, só que ela vai começar a subir tudo de novo ali no segundo semestre. Boa. Deixa eu colocar minha tela aqui então. Acho que vocês estão conseguindo ver, né?
Beleza. Bom, aqui é um relatório da Ambima, pessoal, que ele é divulgado no próprio site da Ambima e você consegue baixar em Excel. Tá? Então esse gráfico vocês conseguem encontrar direto no site da Ambima, é só jogar lá boletim de fundos, que vai ter lá todos os meses, tá? Então, na página principal eles têm um destaque do que eles acham relevante de divulgar. E nesse caso, né, no mês de abril, né, referente ao mês passado aí, a gente vê as captações líquidas todas negativas. Então, se a gente pegar só o mês de abril, né, foi uma saída, a menor saída de resgates, né, captação líquida, desde maio de 2020, né, praticamente no auge aí da pandemia do Covid. Não só ações, né, a gente vê que no ano passado os fundos de ações tiveram bastante resgates por conta, né, a bolsa caiu, o interesse foi mais para renda fixa, porque a Selic começou a subir muito. E o engraçado aqui nesse gráfico, né, que a gente vê que mesmo nesse ano que a renda fixa está, né, a taxa Selic está aí com 13,75% ao ano, os fundos de renda fixa estão com uma captação líquida muito negativa. Né? Então você vê nos últimos 12 meses aqui que a captação líquida chegou aí a menos 212 bilhões de reais. Tá? Então, enquanto os multimercados chegaram a menos 89 e os fundos de ações chegaram a menos 19. Tá? Então é bastante coisa aí se a gente colocar em ordem de resgates. Tá? O total aqui chegou a 342 bilhões, né, de resgates também no ano, né, nos últimos 12 meses. E só no mês de abril chegamos aí a menos 43,2 bilhões. Tá? E é o sexto mês, né, segundo a Ambima aqui, estou com a colinha aqui também, é o sexto mês consecutivo que a gente vê mais resgates do que aportes. Então, quando a gente faz o net ali, né, tira os resgates dos aportes, a gente tem uma captação líquida negativa. E só, se a gente pegar todos os fundos, né, o segmento total, a gente tem no ano 118 bilhões de resgates. E o legal é tentar entender o que pode estar acontecendo. Né? Se a gente pegar na parte só de renda fixa, tem uma matéria bem interessante do Valor que eles soltaram na semana passada, acho que eu coloquei na tela aqui também, que vem muito do efeito de Americanas, tá? Então, desde 11 de janeiro, que foi um dia depois daquela divulgação daquele fato relevante, né, de lojas americanas, que tinha inconsistência lá de 40 bilhões no balanço, a gente viu os fundos de crédito, não só os que tinham essas debêntures da empresa, como também vários outros, caírem muito, né, terem muitos resgates. E quando a gente trata de fundos abertos, né, principalmente de crédito, um grande desafio para os gestores é a questão do resgate. Porque se você. É igual fundo de ações, né? Se você tem muitos resgates no fundo, o gestor ele é obrigado a vender aquele título ou aquele ativo para poder pagar o cotista que está pedindo aquele dinheiro, né? Então, se você tem um fundo aberto, nós três aqui, né? Eu, o Sung e o Rafa, a gente investe em um fundo aberto de crédito, eu sou o gestor, né? O Sung e o Rafa estão vendo aí um momento de economia muito desafiador, estão vendo que as debêntures de Americanas caíram, né, deu todo esse problema, as taxas estão abrindo, então o preço dos títulos está caindo, eles vão pedir o resgate para mim. Né? Eu, como gestor, vou falar, eu tenho 100 milhões aí de caixa, eu não tenho tudo isso que o Sung tem de posição, que o Rafa tem de posição dentro do meu fundo, então eu vou ter que vender os ativos para poder transformar aqueles ativos em caixa e pagar, né, os cotistas. Só que quando a gente tem uma indústria, né, a indústria de crédito no geral, ela não é tão líquida como, por exemplo, a indústria de ações, né, se a gente colocar aí na ponta do lápis. Alguns ativos sim, mas no geral a indústria de ações é muito mais líquida do que a indústria de crédito, né, de crédito privado aqui no mercado secundário. Então, se você começa a vender muito, as taxas vão subindo, né, abrindo, que a gente fala, e os preços dos títulos vão caindo, então vai gerando perdas. Então, quando a gente tem muito resgate um atrás do outro nos fundos de créditos, geralmente tem uns meses aí de trevas, porque não é fácil, né? O gestor começa a ter que vender, aí mais pessoas vão ver a performance dos fundos delas negativo, vai querer vender também, então vira uma bola de neve, e é difícil de você reverter isso, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, que nessa matéria do Valor, né? Deixa eu ver a fonte aqui, acho que foi o Trademap que é a fonte aqui. Eles calcularam no período de 11 de janeiro até 31 de janeiro de 2023, depois trouxeram fevereiro, março e abril de algumas assets que têm bastante fundos de crédito, né? Que são bastante relevantes nesse mercado.
E a gente vê aqui o Itaú Unibanco, por exemplo, nesse período acumulado, tiveram uma captação líquida negativa em 20 bi, né, nesse período. Então, em 4 meses, sumiram aí, né, por isso que a gente colocou sumiço, né, que em 4 meses, 20 bi saíram dos fundos, né, foram resgatados pelos cotistas. E aí, assim por diante, né, a gente vê Bradesco, 13 bilhões, Brasilprev, que é bastante relevante também, 13 bilhões, asset do Banco do Brasil, 11 bi, inclusive a asset do Banco do Brasil é a maior hoje do Brasil, com mais de 1,5 trilhão aí sob gestão, tá? Asset do Safra, 6 bi e meio de captação líquida negativa, Santander, 6 bi, enfim, se você vai descendo aqui, você vê que várias assets que são bem relevantes no mercado de crédito, todas com bastante resgate aí, na captação líquida e muito impulsionados por lojas americanas, né? Não só americanas, mas assim, americanas foi o ponto de partida ali dos eventos de crédito, né? Inclusive a Light pediu recuperação judicial na última sexta-feira. A gente veio falando de Light aí há um tempo, né? Acho que faz talvez uns 2 meses aí que a gente traz nas lives que Light já estava com alguns problemas. As debêntures delas estavam abrindo taxas, né? As taxas subindo muito, com o risco aumentando muito nas últimas semanas. E isso tudo, né? Várias lojas também, né? Várias empresas, né? Como Lojas Marisa, eu ia confundir aqui, Tok Stock, fechando várias unidades aí. Então, tudo isso contribuiu para que a indústria de fundos, né, principalmente de crédito, tivessem aí uma captação líquida bem negativa, né? E no somatório disso tudo, a gente vê aí mais de 120 bilhões de reais evaporando aí da indústria só por conta dessa abertura de taxa, né? Se a gente pegar debêntures indexadas ao CDI, por exemplo, a gente tem uma taxa média, a gente tinha, né, uma taxa média ali no começo do ano, um spread de 1,7%. Então, na média, as debêntures indexadas ao CDI no Brasil pagavam CDI mais 1,7%. E depois de lojas americanas, né, de tudo isso que aconteceu, a média foi para CDI mais 2,5%, né, em pouco tempo. Então, é 0,8% né, 0,8 pontos percentuais de aumento aí na taxa, na média, em pouco menos aí de 4 meses. Então, é muita coisa. Isso pode gerar uma oportunidade, né, para ativos de crédito privado, porque, pô, se você consegue separar uma empresa boa, né, por mais que a empresa esteja um pouco mais alavancada que o normal, porque o CDI está muito alto, mas você consegue ver que a empresa, né, gera caixa, tem bons números e tende a melhorar daqui para frente, ela está pagando um spread muito alto, né? Então, se você só carregar aquele ativo sem contar com nenhum fechamento de juros, com nenhuma melhora no spread de crédito, pô, você tem aí um ativo que pode te dar aí CDI mais 3, CDI mais 4, até mais que isso no ano, né? Em um ano que o CDI está acima de 12%. Né? E mesmo que caia, a gente tem aí uma precificação que a Selic chega a 12,5% no final do ano. Então, eu acho que é uma taxa bem atrativa para se expor nesses ativos. A questão, né, o grande desafio aqui é ver qual crédito é bom e qual crédito não é. Então, você pega, por exemplo, quem comprou o crédito da Light no começo do ano, falou, pô, comprei aqui a IPCA mais 10, aqui uma debênture, agora a debênture está IPCA mais 30, né? E essa abertura de taxa, esse diferencial, você multiplica pela duration do título e você tem aí a perda que você teria caso você tivesse comprado esse papel. Então não é tão simples de você, não é só porque a taxa está alta que você deve comprar um ativo de renda fixa, mas as taxas estando altas, né, pode gerar uma oportunidade em empresas que são boas em seus setores. Então tem vários exemplos aqui, acho que a gente sempre vem falando aí nos nossos relatórios, até nos grupos que a gente tem aqui com clientes, né, no grupo de mentoria e tudo mais. Então eu acho que é mais a mensagem aqui que eu queria passar, que apesar dos resgates, eu acho que abre-se uma oportunidade e é em tese normal, né, que a gente tenha períodos desse tipo, porque é o que eu comentei, né, você tem, em um mês você vê que seu fundo teve uma performance ruim, e aí começa a ficar difícil até separar o porquê que tá tendo mais resgates, né? Se é uma bola de neve de, pô, tá tendo tanto resgate que a performance tá vindo ruim, ou se é a questão dos ativos mesmos que estão piorando, né?
Então começa a ficar difícil de você separar. Mas a tendência é que isso uma hora acabe. Então, eu acho que é um efeito que é comum, né? Não é a primeira vez que acontece, e esse é o grande desafio aí para os gestores de crédito de fundos abertos. Então, se você tem um fundo fechado, por exemplo, já é um pouco diferente essa situação, porque quando o cotista resgata, na verdade ele não resgata, né? Ele vende a cota para outra pessoa. Então o dinheiro não sai do fundo. Né? Nesse caso, no fundos abertos, o dinheiro sai do fundo, e aí o gestor tem que vender e gera essa bola de neve aqui que a gente está vendo nessa tabela aqui. Inclusive, essa matéria é bem interessante, tá? Para quem tiver curiosidade aqui, é uma matéria do Valor que eles soltaram na sexta passada, e ele traz alguns dados aqui. O que eu mais gostei foi essa tabela que eles separaram aqui por asset, tá? E aqui no relatório da Ambima, vocês conseguem ver também vários detalhes, né? Aqui esse gráfico já é o que a Ambima montou, tá? Mas dá para ver aqui, pô, PL por PL geral, né? De toda a indústria como um todo, PL por classe, então você tem renda fixa, ações, multimercados, fundos cambiais, previdência, ETF, FDIC, né? Fundos imobiliários. E aí tem vários, né? Você vê que ó, é um Excel bem grande aqui, inclusive está até pesado aqui, não sei se tá travando aí. Aqui é captação líquida, então justamente aquele gráfico que a gente viu na página inicial está aqui, né? E aqui vocês conseguem pegar diretamente no site da Ambima, tá? Então acho que caso alguém tenha mais interesse aí, curiosidade de ver como está a indústria mais no detalhe, eu acho que faz bastante sentido puxar o gráfico lá e analisar com mais detalhes, tá? Mas acho que no geral, assim, o principal fator foi a questão dos fundos de crédito, né? Acho que falando de renda fixa, né? Ações, a gente vê que até a captação líquida acabou melhorando um pouco. Se a gente pegar 2022, né? Tem aqui, acho que captação líquida por classe, não sei se dá para ver aí, mas eu vou falando aqui, né? Se a gente pegar 2022, o ano inteiro, a captação líquida dos fundos de ações foi de menos 27 bilhões de reais. Tá? Então, o ano de 2022 foi marcado justamente porque, por conta da Selic ter aumentado bastante. Né? E isso contribuiu muito para esses fundos terem uma captação líquida negativa. Tá? E mesmo os fundos de renda fixa também tiveram uma captação líquida negativa no ano. Tá? E lembrando, não é só que por conta da Selic estar alta que você vai ganhar dinheiro na renda fixa, né? Justamente pelos aumentos de taxas, a marcação a mercado atua do lado oposto, né? No campo negativo. Então, muita gente acabou vendendo também as posições em fundos. Você pega uma pessoa que tem um fundo IPCA+, né, um fundo de inflação longa. Ele tem uma taxa atrelada ali, uma taxa média, que era de IPCA mais 5%. No final de 2022, as NTNBs pagavam IPCA mais 6 e pouco. Então, esse aumento de taxa fez com que o fundo também fosse marcado a mercado, né? Não só os títulos são marcados, os fundos também, as cotas, né? Então, isso também pode ser um fator que motivou os resgates em 2022. Só que você pega 2021, o resgate, a captação líquida foi positiva em 230 bilhões no ano. Então, isso acabou compensando o ano de 2022, né? E assim vai indo, né? É interessante você ver mês a mês também, que dá para ter mais detalhes do que aconteceu, né? Você vê que dezembro foi um mês bem negativo para renda fixa, quase 120 bi aí na captação líquida, né, nos resgates. Enfim, acho que é uma tabela interessante aí de se analisar para quem tiver interesse. E não sei se vocês têm algum comentário aí, Sung e Rafa. Acho que coisa rápida, talvez se quem ficar interessado pegar a tabela, alguma coluna desses fundos de captação e fazer junto com a Selic do lado, provavelmente vai ver alguma correlação interessante aí. Provável. Se traçar, eu acho que. E não só a Selic, né? Se conseguir pegar juro futuro também, acho que é bem interessante. Inclusive, você me deu uma ideia agora até para colocar, incluir nos relatórios aqui de renda fixa, que a gente solta toda semana para mostrar para os assinantes aqui, mas acho que é interessante se analisar assim. Como eu disse, na indústria de fundos é bom da gente acompanhar, porque você vê que são volumes bilionários, né? Então você pega no ano a gente está negativo aí nos resgates em 118 bi,
Tá? Então é um volume muito alto, né? Você pega Tesouro Direto, o estoque do Tesouro Direto é menos de 100 bi. Tá? Então só nos fundos, só nesse ano, em 4 meses, os fundos já quase tiveram quase o dobro de resgates aí que o estoque inteiro da indústria do Tesouro Direto, que é só para pessoa física, né? Então é muito menor. Então é por isso que é interessante da gente acompanhar e tentar entender o que está, para onde está indo o dinheiro, né? Isso é sempre importante da gente saber, tá? Mas acho que no geral é isso, assim, acho que essa semana acho que a gente tem alguns indicadores interessantes aí para acompanhar, né? Não sei se o Rafa quer passar aqui, Sung, na parte macro aí. Pode comentar, Rafa. Deixa eu só, que eu trago mais detalhadamente aqui. Mas para essa semana a gente tem um pouquinho menos de dados, tá? Mas basicamente a gente tem produção industrial na China, que acho que é um dado importante, porque a gente tem trazido alguns relatórios, comentado um pouco sobre essa recuperação chinesa, né? Apesar de ter sido bastante vigorosa, alguns setores ainda não estão se recuperando da forma que se imaginava, principalmente indústria, né? Então acho que é bom a gente vai estar de olho nesse dado. A gente vai ter alguns dados de atividade econômica importantes no Brasil. Essa semana aí, serviços, né? É importante lembrar que serviços aí tem um peso relevante, muito grande, né, no PIB, quase 70%. Então é sempre importante a gente saber para onde que está indo nesse setor. Aí a gente também tem o comércio, né? O varejo vai sair na quarta, né? O serviço sai na terça. E a gente tem na sexta IBCBR, né? A prévia aí do PIB brasileiro vai sair na sexta-feira às 9h. E aí vai dar uma noção legal para a gente saber como é que foi o desempenho da economia brasileira, o desempenho do PIB, na verdade, nesse primeiro trimestre. As estimativas são de que vai ser um crescimento bem relevante, aí, muito puxado pelo agronegócio. Então, acho que essa semana a gente consegue bater aí o martelo, ter uma noção boa de como é que vai ser o desempenho do PIB no primeiro tri. Boa. Então é isso, senhores. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Acho que a gente não recebeu comentários hoje. Lembrando, né? Eu acabei de ver aqui, temos o e-book gratuito, pessoal, na descrição aqui da live. Então, para quem quiser aí saber mais sobre dividendos, né, estratégias aí com ações, inclusive a gente tem a carteira de dividendos aqui na Suno, né? Uma das principais aí, carro-chefe da casa. E aí o e-book acho que ajuda também antes de você investir, para você entender mais como funciona, né? Então, para você ter acesso ao e-book, é só baixar, é de graça, tá aqui nos comentários e também aqui na descrição, tá? E como o Sung disse no começo aqui da live, não esqueçam de declarar o imposto de renda, que vai só até dia 31 de maio. E eu não vou falar quem foi, mas teve gente aqui mesmo que tá ao vivo aqui, que quase perdeu o prazo no ano passado, tá? Então, não façam como ele, né? Declarem seu imposto de renda para não perder aí, não ter que pagar multa aí para a Receita Federal. Agora tem o pré-preenchido, agora tá mais fácil também. Ah, mas mesmo assim, quase perderam o prazo. Não tem jeito. Quanto mais fácil, mais pra última hora deixa. Exatamente. O Vini tá falando dele mesmo, pô? Boa. Mas é isso aí, pessoal. Acho que no geral é isso. Qualquer dúvida aí podem mandar pra gente aqui nos comentários, ou até mesmo nas nossas redes sociais. Aí a minha é @ViniciusMRomano, do Sung é @_Gustavo.Sung. Não, é underline Gustavo.Sung. Desculpa, Isso aí. eu vi errado. Boa. E é isso aí, pessoal. Da minha parte, boa semana a todos. Bom almoço, bom fim de almoço aí, né, para o pessoal. E até a próxima. Falou, Valeu, gente. pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Até a próxima.